Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Oi, gente, tudo bom? Esse trechinho da Palavra de Deus que eu acabei de ler se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 19. E ele fala que nós somos templo do Espírito Santo, que o nosso corpo, ele é templo, ele é santuário de Deus, né? Que o Espírito Santo, ele habita em nós. E hoje eu gostaria de trazer uma experiência pessoal minha para falar sobre esse versículo e contextualizá-lo com outra passagem das Escrituras. Mas antes de contar para vocês, eu só quero dizer algumas coisas. A primeira delas essa é a minha experiência pessoal, como alguém que é cristã, como alguém que lê a palavra de Deus e entende aquilo que Deus espera de mim. É a minha experiência, eu espero realmente agregar na vida de vocês. Não é regra, tá? Mas eu creio que a palavra de Deus é o nosso manual de fé e prática. E esse vídeo é para aqueles que também pensam assim, é para os cristãos verdadeiros, que concordam que a Bíblia é o nosso manual de fé e prática e que a palavra de Deus ela é toda a verdade. Por que eu tô dizendo isso? O mundo ou as pessoas que simpatizam com a fé evangélica, elas pegam trechos da palavra de Deus que elas concordam, que se adequam ao seu estilo de vida, aos seus pensamentos e usam e descartam aquilo que não é agradável, não é interessante para elas. Eu já vi pessoas agindo assim e eu não concordo. E esse vídeo não é para essas pessoas, esse vídeo é para você, que é cristão genuíno, que entende e vive de acordo com a palavra de Deus. Dito isso, vamos lá para minha experiência pessoal. A Bíblia fala que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo e existe muitas polêmicas envolvendo alguns assuntos considerados tabus. Por exemplo, tatuagem é pecado ou não é pecado? Eu já vi muita gente dando explicação sobre isso. Eu já vi muita gente falando que não é pecado, eu já vi gente falando que é pecado e eu tenho tatuagem aqui, uma no pescoço e uma no pé. E a minha visão é para além do que é pecado e não é pecado, é para além do que pode e do que não pode. Vamos lá. Eu fiz as minhas tatuagens quando eu tinha 16 anos. Meio radical, né? Mas a minha mãe deixou. Eu não cresci num lar cristão, num contexto cristão, a minha mãe não é cristã. E ela deixou, eu pedi, insisti na verdade, e ela deixou. No primeiro vídeo que eu fiz pro canal, eu disse que eu fiquei dos 15 aos 18 sem frequentar igreja nenhuma. E muito embora eu não tenha me perdido no mundo, eu fiz tatuagem nesse período. Eu era imatura, eu era uma adolescente, eu não lia a Bíblia. Eu ouvia assim, o que as pessoas falavam da Bíblia na igreja. Cresci na igreja, tá? Mas eu não lia a Bíblia. E não sabia disso, mas no fundo do meu coração eu não posso dizer que eu não sentia que era errado, porque eu sentia. Eu sabia como a tatuagem ela era mal vista, principalmente na igreja que eu congregava anteriormente, na igreja que eu cresci, né? Então, assim, eu sabia que aquilo não era certo, mas mesmo assim eu fiz. Eu sempre fui muito impulsiva e essa é uma das minhas características mais difíceis para mim enquanto cristã. A minha impulsividade, ela me leva a fazer coisas que eu sei que eu vou me arrepender depois e eu não paro muito pra pensar, eu só vou e faço. E foi o que eu fiz, a minha mãe deixou, não fiz sem a permissão dela, jamais teria feito se a minha mãe não tivesse permitido, confesso pra vocês, mas a minha mãe deixou e eu fiz. Então, é isso. Mas hoje, na verdade, não demorou muito tempo pra que eu me arrependesse das minhas tatuagens. Quando eu fiz 18 anos, que eu voltei a congregar em uma igreja, eu já me arrependi. E eu tenho muita vergonha das minhas tatuagens, porque não pela tatuagem em si, não por ser pecado ou não, mas porque eu fiz em um momento impulsivo, eu fiz levando em consideração apenas a minha vontade naquele momento. E aqui a Bíblia de Deus ela é muito clara em dizer que acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Eu não tô aqui para dizer se você deve ou não fazer tatuagem, mas eu tô aqui para te dizer que não importa o que você faça, você deve submeter tudo isso ao escrutínio de Deus, você deve pedir para o
sondar o seu coração. A palavra de Deus diz no livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 10, se não me engano, isso mesmo, o seguinte, olha: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. A palavra de Deus também diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas quando muita gente acha que é intuição, é sexto sentido, mas o Espírito Santo ele fala claramente ao nosso coração. E a gente consegue sentir quando algo não vem do Senhor. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Não apenas a tatuagem, mas tudo. Tudo que diz respeito ao nosso corpo importa para o Senhor. Pode parecer muito bobo e pode parecer muito pequeno, mas eu penso da seguinte forma, hoje, um pouco mais madura na fé do que quando eu tinha 16 anos. Que se nós não submetemos as pequenas coisas da nossa vida ao Senhor, como nós vamos conseguir submeter as grandes e importantes? Deus ele se importa com o que eu faço no meu corpo, tanto quanto ele se importa a maneira como eu trato o meu próximo ou como eu deposito a minha fé nele. Tudo importa para o Senhor, não existe nada que o Senhor não se importe ao nosso respeito. E tudo é espiritual para os que são espirituais. Então, eu gostaria que você pensasse sobre isso quando você for fazer qualquer coisa no seu corpo. Se isso vai agradar a Deus, seja a maneira como você se veste, a maneira como você se porta ou se comporta. Tudo isso importa para o Senhor. O nosso corpo não é nosso. E o que o mundo tenta pregar é o oposto disso. É meu corpo, minhas regras. Só que nós não somos do mundo. Nós não vivemos de acordo com os padrões do mundo. E nós não podemos permitir que as ideologias do mundo entrem no nosso coração e na nossa casa. Que nós possamos examinar a nossa vida à luz da palavra de Deus, porque aqui está contida toda a verdade e toda a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então é isso que eu gostaria de falar com você. Não tô aqui para te dizer se tatuagem é pecado ou não, eu tô aqui para te dizer que não submeter a sua vida ao senhorio de Cristo em tudo quanto você fizer é pecado. Porque nosso corpo não nos pertence, o nosso corpo pertence ao Senhor, nós somos templo do Espírito Santo e o que nós fazemos importa para Ele. É isso, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Eu sei que não é fácil nós nos dedicarmos integralmente ao Senhor, porque isso requer que nós abdiquemos de todas as nossas vontades, a fim de cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. Mas embora não seja fácil, é a melhor coisa que nós podemos fazer por nós mesmos, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e o Senhor ele nos ama com amor incondicional. Ele não tem nada mal para nós, ainda que seja difícil, ainda que nós não compreendamos, a vontade dele é sempre melhor e maior do que a nossa. É isso, que você possa colocar a sua vida e convidar o Senhor para sondar o seu coração e examinar a sua mente. E antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de orar com você. Pai, nós rendemos graças ao Senhor, glórias ao Teu nome, ó Deus, que é o único digno de receber, ó Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. E, ó Deus, nessa manhã eu coloco diante de Ti as nossas vidas, Pai, a minha e das pessoas que estão assistindo a esse vídeo. Que o Senhor examine o nosso coração, sonde a nossa mente, Deus, para que nós possamos nos submeter à Tua vontade, ao Seu senhorio, porque nós chamamos a Deus e a nossa vida pertence ao Senhor, assim como o nosso corpo também, e nós o entregamos a Ti, ó Deus, para que o Senhor faça a Sua vontade nas nossas vidas. Tem misericórdia de nós, porque nem sempre é fácil obedecer, ó Deus. Mas nós preferimos isso do que sacrificar, ó Deus. O Senhor se agrada muito mais na obediência do que no sacrifício. E nós queremos agradar ao Senhor, porque nós te amamos e nós dependemos do Senhor, ó Deus. Cumpre em nós, ó Deus, o Teu querer, a Tua vontade, que nós possamos ter filhos obedientes, ó Deus, e filhos que amam, ó Deus, fazer a Tua vontade, Pai. Abençoa as nossas vidas, esteja conosco, ó Deus, e que o Senhor possa nos fortalecer cada dia mais, ó Deus, e nos dar uma compreensão maior da Tua palavra, ó Deus, sempre nos ensinando o caminho que devemos andar, Pai. Fica conosco e nos abençoe, pois essa é a oração que eu faço, não em meu nome, mas em nome de Jesus. Amém. Se você ficou até aqui, que Deus te abençoe, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Fiquem com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!